Olá! Hoje, em nosso programa Beleza e Saúde, vamos falar sobre um assunto super importante com a enfermeira Marli Della Lata, que é a prevenção da AIDS no Carnaval. Você tem que saber disso. Venha comigo. Você não pode conversar hoje com a enfermeira Marli para falar sobre uma patologia muito importante, que é o HIV, né? E algumas doenças sexualmente transmitidas, né? É assim que fala, Marli? Transmissíveis. Transmissíveis, isso mesmo. Bem-vinda ao programa, boa a tua participação, já está bem feliz com a tua presença aqui. Obrigada, Tânia, é um prazer estar aqui, boa tarde a todos. E bem importante esse assunto, né, que principalmente pela chegada, pela proximidade, e também outra data que os jovens aproveitam muito, não só os jovens, né, mas a população em geral, que é o Carnaval. A prevenção, então, não é, Marli? É a prevenção no Carnaval. Então, como enfermeira, né, e nós sabemos que a enfermagem trabalha muito com a prevenção, já se está trabalhando na mídia, na Secretaria de Saúde, enfim, no geral, alertando a população em geral sobre esse grave problema, né, de saúde pública, que são as doenças sexualmente transmissíveis e principalmente, né, o vírus do HIV, que é ainda um problema assim que afeta a todas as esferas da nossa sociedade, todas as idades ainda. É um grave problema de saúde pública. Então, baseado nessa apresentação sua aí, já com relação a algo que vem, né, que é o Carnaval aí, que é importante as pessoas saberem, né, de que tem que prevenir, de que forma que se contrai o vírus o HIV? É assim que fala, o HIV, né? Isso, o vírus do HIV, ele é transmitido principalmente pelo relacionamento sexual sem o uso do preservativo, né, sem a proteção. Ele também pode ser transmitido pelo aleitamento materno, pelo aleitamento materno e contato sangue com sangue, com uma quantidade grande de sangue, né? Então, um ferimento, uma porta de entrada que uma das pessoas tenha, pode transmitir para o outro. E também hoje em dia, que é algo que já está em declínio, porque os exames nos bancos de sangue estão com uma rigidez enorme, né? Que ótimo. É através da transfusão, mas hoje em dia é muito difícil, porque é feita uma triagem das pessoas, dos possíveis doadores. E são descartadas as pessoas que, né, provavelmente, possivelmente pudessem ter o vírus e estarem na janela imunológica. Isso é que se caracteriza como grupo de risco, coisas assim, que a gente ouviu falar e tal? Sabe, Tânia, que hoje em dia não tem mais grupo de risco, né? Então é algo assim que o Ministério da Saúde bate muito em cima disso, porque qualquer pessoa pode correr o risco. Então, no início da epidemia, né, do HIV, da AIDS, o grupo de risco eram os homossexuais, né? E hoje não. Hoje e as mulheres eram poucos casos. E hoje nós sabemos já, até nos nossos municípios, a maioria dos portadores são do sexo feminino. Então a gente chama isso de feminilização do HIV, que antigamente era só nos homens e nos homossexuais. Então, e em todas as faixas etárias também. Então não tem um grupo de risco específico. Hoje todos estão... Infelizmente a coisa se espalhou mesmo. Marli, qual que é a diferença entre você ter AIDS e você ser o portador do HIV? Então, o vírus HIV, a pessoa pode ser só portadora e não ter nenhum sinal e sintoma. Nenhuma doença oportunista. Não manifesta a doença? Não manifesta. Então, ela é sadia, ela pratica exercícios, ela não sabe que tem, né? Ou mesmo se ela sabe, e ela tem uma qualidade de vida razoável, uma boa alimentação, ela não fica doente. Porque o que acontece? O vírus HIV, ele tem uma predileção, né, pelas células
do CD4, que são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Elas destroem essas células. Isso, que são responsáveis pela defesa. Então, se a pessoa, né, se o indivíduo estiver com uma imunidade boa, né, e assim, uma vida saudável, ele não desenvolve a doença, mas ele é portador, né? Então, ele só vai ter AIDS no momento que ele ficar doente por qualquer doença assim comum. Por exemplo, uma gripe, uma pneumonia, um sarcoma de Kaposi, que foi um dos primeiros, né, casos que apareceu nos pacientes, os primeiros manifestações, né? E emagrecimento, sudorese noturna, febre sem motivo. Então, assim, ela adoece. Quando ela adoece por qualquer outra doença, nós chamamos de oportunista, ela então passa a ser uma pessoa com AIDS. Então, tem diferença sim. E essa pessoa que é portadora do HIV, ela pode contaminar outras pessoas? Ela tem que ter os mesmos cuidados para não contaminar um parceiro sexualmente ou até na transfusão? Então, no momento que a pessoa ela é portadora do vírus HIV, né, ela sabendo ou não, que hoje em dia tem como detectar, né, ela já transmite. Então aí é que está o problema, porque às vezes ela não sabe que tem. Ela nem sonha, não fez o exame. E está transmitindo para os outros. Nossa, por isso a importância da prevenção. Por isso, né? Olha, gente, isso é importantíssimo, hein? Então, a pessoa não sabe que é portadora do HIV e acaba contaminando outras pessoas. Então, a prevenção é fundamental, que a gente já vai falar mais um pouco, né, Marli? Fundamental. E esse número de pacientes com AIDS, com HIV, no caso, aqui em União da Vitória, é muito alto? Como é que você conta isso? Hoje, né, nós temos em União da Vitória em torno de 130 pacientes. Desses 130 pacientes, a metade, né, faz já o tratamento com o antirretroviral. O que é? É o medicamento para AIDS. Já estão doentes e tratam. Certo. E outra metade, nós temos uma porcentagem bem na média, assim, meio a meio. Só são portadores do vírus, mas eles tratam também. Aquele famoso coquetel que toma, é isso? Isso. Então, quando a pessoa fica doente, que ela já manifesta algum tipo de sinal e sintoma, ela começa a receber o medicamento que é o antirretroviral, que é esse coquetel, e que é gratuito, pelo Ministério da Saúde. A pessoa tem acesso. A pessoa tem acesso, não paga nada. Só para você ter uma ideia, Tânia, uma pessoa que hoje iria comprar na farmácia, por exemplo, 2 antirretrovirais, 2 medicamentos utilizados para o tratamento de AIDS, ela gastaria em torno de R$ 2.800 por mês. Nossa, só para 2? Fazer o tratamento de 2. E tem pacientes que tomam 3, 4, 5, dependendo de como está a sua questão viral, né? E de imunidade. Nossa, que interessante. Então, o negócio é a prevenção, é você ter cuidado, né? Um questionamento que surge, né, na cabeça das pessoas. Se 2 pessoas são soro positivo, né, parceiros, né, sexuais, eles precisam usar a camisinha também? Usar o preservativo? Necessariamente. Precisa, porque eu vou explicar. O vírus HIV, ele é mutante, né? Ele sofre mutação. Tá. Né? Então, por isso que até hoje não se descobriu a vacina para quem, né? Para quem? Por quê? Para a pessoa, para você fazer uma vacina, você precisa identificar o vírus, né, de uma forma mais biológica e tal, mais único, que nem o do sarampo, por exemplo, da rubéola e tal, né? E do HIV é difícil por causa disso. Ele se une com o outro, ele forma um próximo. Aquele outro se une com o outro e vai formando. Então, é muito difícil conseguir uma vacina para esse tipo de vírus, que nem existe de outras vacinas. Certo. Então, por isso que a orientação que se dá para os pacientes que são casais, nós 2 temos, então não vai, que tem que usar o preservativo. E tem outro detalhe, para eles se prevenir, os 2 se prevenirem. Por quê? Um pode passar uma outra doença para o outro, ou para outras pessoas. É verdade. Então,
ter HIV e o outro também não elimina o uso de preservativo. Tem que usar, tem que cuidar. E daí o risco também da gestação, né? Eu já vou te perguntar sobre isso para as mãezinhas também. Mas antes disso, me fala uma coisa interessante e ao mesmo tempo é meio estranha de perguntar. Mas a AIDS pega pelo beijo? Então, não. Não, olha aí, gente. Pode beijar. Pode beijar à vontade. A única coisa, o vírus, ele não sobrevive na saliva, na boca, ele não sobrevive. A única forma seria, Tânia, se as duas pessoas tivessem uma lesão muito grande na boca, entende? Ou assim, uma cárie muito grande, um machucado muito grande, que a gente chama de porta de entrada. Certo. Né? Aonde tivesse ali uma quantidade de sangue grande, né? Que você fizer, ou desse aquele beijo, que a gente brinca, né? Um beijo exagerado, e que tenha uma lesão ali e que possa, né, nesse contato das secreções, transmitir. Do contrário, não é problema. Do contrário, não. Que bom, né? Bom, então a gente pode beijar sem problema. O uso do preservativo, Marli, ele numa relação sexual, mesmo estando com preservativo, corre-se o risco de contrair o HIV? Os preservativos, eles passam por um teste de qualidade, né? Os do Ministério da Saúde, eles são os mais seguros que tem. Em todos os testes de qualidade que foram feitos e tal, eles são muito bons. Mas a gente sabe que existe uma certa porosidade, né? Mas ele protege muito, muito mesmo. E é lógico que tem o risco sempre de romper. Rompeu, né? daí é tem problema. uma questão assim. E uma orientação que até dentro da saúde os profissionais dão para os pacientes que são portadores é que eles utilizem 2 preservativos. 2 preservativos. E até normalmente assim, né? É uma dica boa, maior proteção, né? Para quem sabe que e tal, que utilize 2. Que interessante. Então a gente vai dando uma pausa aqui na nossa conversa, que está bem interessante e bem informativa. Daqui a pouco a gente está voltando para continuar conversando com a enfermeira Marli. Voltamos agora para conversar mais um pouquinho com a enfermeira Marli sobre AIDS. Marli, quanto tempo leva para que a AIDS se manifeste ou para que seja detectado o vírus? O vírus HIV, ele tem um tempo para se formar, né? Quando ele penetra, ele se forma até ele atingir as células e aparecer no exame de ELISA, que a gente fala, em torno de 3 meses. 3 meses. 3 meses. Então, se a pessoa contraiu o vírus, para que a coisa realmente fique certa que está contaminado, vai de 3 meses para frente. 3 meses. Então, por isso que sempre se orienta, né, que a pessoa que teve um contato e ficou na dúvida, não vai fazer o exame amanhã. Né? Que não vai adiantar nada. Não vai adiantar se for nesse momento, a não ser que ela queira fazer, né? E depois faz outro daqui 3 meses, que é o prazo mínimo, né? Assim, que já aparece se a pessoa realmente adquiriu o vírus HIV. Então, as pessoas se apavoram às vezes, sabe, Tânia? Ficam assustadas, né? Assustadas. Eu vou lá, vou correndo fazer o exame. Então, a gente explica muito, fala sobre a prevenção. E hoje temos o teste rápido, né? Que o teste rápido, em 15 minutos, a pessoa fica sabendo se ela tem o vírus do HIV ou não, com uma simples gotinha de sangue no dedo. E esse exame é feito nos hospitais, no posto de saúde? Onde que é feito? Esse exame é feito nos postos de saúde no município, no município do União da Vitória e em Porto União também. Todos fazem? Todos fazem, os postos fazem, então as pessoas podem procurar, né? Marcar também um dia para fazer, e ele é um exame muito testado. O Ministério da Saúde dá uma garantia enorme que as pessoas, mas como em 15 minutos ficar sabendo se tem o vírus? Certo. Mas é um teste que passou por todos também, a qualidade toda, e ele é fiel, né? É fidedigno mesmo. Nesse aspecto o Brasil está bem, né? Está bem. O Brasil é um exemplo. O Brasil é um exemplo de prevenção, tratamento e acompanhamento de pacientes de HIV/AIDS.
O programa de prevenção, principalmente o de prevenção, é modelo para outros países. Bacana, uma coisa boa, né? A gente só escuta notícia ruim por aí, né? Uma coisa, apesar de estar falando de uma doença, pelo menos um bom prognóstico, né? Sim, isso mesmo. Marli, se a pessoa não está infectada com o vírus do HIV, né? E durante um ato sexual ela não usa o preservativo, o risco é de contrair outros tipos de doença? Isso mesmo. É importante estar sempre com o preservativo? Sempre. Por quê? Porque a pessoa pode não saber que tem algum tipo de doença sexualmente transmissível e passar para outra pessoa, né? Ou não conhece direito. E tem doenças que não aparecem no primeiro momento, sinais e sintomas, né? Demora um pouco. Elas são silenciosas. Então, a outra pessoa está transmitindo. Então, em todos os relacionamentos, tem que usar o preservativo. Mesmo é a melhor forma de prevenção. Aquela história assim, ele me ama, ela me ama, não vou usar preservativo. É problema, né? A não ser assim que realmente exista uma confiança mútua, né? É uma questão assim de respeito, respeito entre o casal, que realmente há uma maturidade, né? Que sejam fiéis e que conversem muito sobre isso. O que a gente fala muito para a população e que o Ministério da Saúde também orienta, né? Que os profissionais falem, é essa questão mesmo da fidelidade. Ou você realmente confia na pessoa e tem um diálogo aberto, uma abertura, ou então você se protege em todos os momentos. Então, por isso tem casais, que são pessoas que são casadas há muito tempo, que não utilizam o preservativo, mas tem uma maturidade de confiança, né? E de conversar sobre isso. Que hoje, na verdade, seria o ideal, né, Tânia? Com certeza, né? Ainda mais essa sociedade nossa que tudo pode, né? Que não é bem assim. Um outro aspecto importante, não menos importante, da patologia, é a gente falar sobre a gestação, né? Sobre bebês, sobre mães e HIV. É um assunto, acho que, bem interessante também para a população. Quando que a mãe transmite o HIV para o bebê? A mãe, até assim, voltando um pouquinho, toda gestante, ela obrigatoriamente tem que realizar o exame de HIV. Ela ficou grávida, um dos primeiros exames é o exame de HIV. Por quê? Se ela tiver o vírus, né? E nós temos vários pacientes que souberam que estavam com o vírus, né, as gestantes, quando ficaram grávidas. Nem imaginavam, foram fazer o pré-natal e estavam com o vírus. Então, por que é importante? Porque ela inicia com o tratamento. Já sabendo do resultado, já faz o tratamento. Na 14ª semana, que é o prazo, ela começa a receber o coquetel. Isso não interfere na gestação? Não. Para a formação do feto? Do feto, não. Nada? Não. E daí, se ela tomar bem direitinho durante a gestação toda, né? E também na hora do parto, que ela daí recebe através do vaso sanguíneo, né? Através da veia. Na hora do parto, seja ele cesariana ou parto normal, a criança tem 99% de chances de nascer sem o vírus. Sem vírus algum. E para garantir ainda mais, a criança recebe durante 30 dias o AZT xarope, que é o antirretroviral em forma de gotinha, de um xaropinho. Próprio para o bebê. Próprio para o bebê. Porque se por acaso, ainda com todo esse cuidado, a criança teve um contato, porque aonde que passa o vírus HIV? Aonde? Na hora do parto. Sim. Na hora do parto. Então, ali é que está. Por quê? Pela quantidade de sangue, de secreções, né? Que a mãe, na hora independente do parto normal ou do cesárea. Do cesárea. Por isso que, se a mãe já é HIV positiva e faz o tratamento, se opta, muitas vezes, por cesariana. Por quê? Porque daí você tem menos probabilidade de ruptura. Maior controle da situação? Maior controle. Por quê? No parto normal, a gente sabe, né, Tânia, que você faz um esforço maior, a ruptura das membranas sangra mais, né? Então, com a descida do bebê,
existe também uma probabilidade da criança adquirir por ali, porque por onde vai passar? Pela pele, às vezes tem uma lisãozinha, né? Mas mesmo assim, vou aproveitar o gancho, não podemos esquecer que o parto normal sempre é o mais indicado, não é, Marli? Sempre o mais indicado, é sempre o mais não indicado. estamos falando no caso da mãe que tenha AIDS, mas na mãe saudável. Na mãe saudável, o parto normal é o melhor. Sempre. Né? Porque as meninas hoje em dia têm uma mania de querer só cesariana, né? Isso. E a gente sabe das vantagens de um parto normal, né, que são enormes. Mas no caso dessas, especialmente da paciente que já tem, né, um problema, é muito conversado sobre isso, até ela tem a liberdade de escolha, né, e tal. Isso é para proteger a criança, né, mais a criança, porque é ela que está propícia ali na hora de adquirir. Né, e a mãe também, lógico, né. E se o bebê contraiu a AIDS, né? Por um motivo qualquer, não teve uma prevenção, não ficaram sabendo, não fez pré-natal, né? Esse bebê, logo que nasce, ele já passa a ser tratado? Como é que funciona? Sim. Então, ele já começa a realizar exames, né? Então, são exames de PCR, a própria carga viral, CD4. Isso é um protocolo para toda criança que nasce? É um protocolo de crianças que são filhos de mãe HIV positivo. O Ministério da Saúde tem um protocolo e isso é seguido. Por isso que é importante essa mãe estar cadastrada no serviço de saúde e fazer esse acompanhamento, porque os profissionais ficam ali junto, ficam monitorando, acompanhando, né? Outro detalhe, ela não pode amamentar. A amamentação não pode? Não pode, porque ela cuidou a gestação inteira. Daí vai amamentar, vai passar pelo leite materno. Olha aí, gente, isso é uma informação super importante, né? Daí, às vezes, aquela mãezinha que não tem toda essa orientação, eu quero amamentar. Puxa. E aí existe, assim, lógico, vários mecanismos. Você tem que estar orientando no hospital, tem que estar falando e tal, porque as mães têm vontade de amamentar. Claro, né? faz parte, né, do nascimento, da né? natureza da mãe, né? Então ela tem que estar preparada para isso também. Então o perigo maior é mesmo ali, na hora do parto. É importante saber disso e vocês ficarem sabendo. O portador do vírus HIV, ele pode doar sangue ou não? Não pode. Não pode. Não pode. E até por isso que na doação de sangue é feita a triagem, né? É feita uma entrevista, perguntado muito. Então, aquele paciente, às vezes, ele vai doar sangue só para saber a sua condição sorológica. Tem vergonha, certo, de fazer o exame. Então, específico. O banco de sangue, e os profissionais estão preparados para encaminhar. Não, você veio só para fazer o exame, então vá na Secretaria de Saúde, no posto de saúde, que lá vão fazer o exame para você. Né? Então, não faz uma precisa ter vergonha, não precisa ter medo, gente, faça os exames, previnam-se, né? Porque é saúde, né? É vida, tem que ter esse cuidado, né, Marli? E a gente sempre fala assim que quem vê cara não vê AIDS. Então, qualquer pessoa pode ter, não saber, né? E existem muitos casos assim, né? Está transmitindo e não sabe. Então, a melhor forma, assim, está desconfiado ou mesmo curiosidade, faça o exame. É bom. Né? Marli, nosso tempo já está meio assim que indo e o papo está ótimo, mas eu sei que você tem que dar um recado aí, principalmente sobre o carnaval, né? O que você quer contar mais pra gente aí do carnaval e prevenção e tal? Então, você pode olhar para uma câmera aqui do lado e fala com eles direto ali. Essa época é muito importante, principalmente a questão de tantos dias, né, de carnaval. Nós sabemos que prevenção se faz todo ano, né, porque é carnaval, mas o Ministério da Saúde, ele incentiva muito e cobra até dos municípios e das secretarias de saúde, dos profissionais de saúde, que nessa época se intensifique a prevenção, né? Então, a melhor forma, e é uma forma que eles acham que previne, é o uso do preservativo. Então, a distribuição é gratuita, ela é grande,
Então, nos clubes vai ser distribuídos, nos blocos também de carnaval, né? Material informativo. Isso é importante. Né? Que fala assim, como pega o HIV, como não pega, né? O que se faz para se proteger. Então, é uma época especial, assim, para se pensar. Alegria, né? Daí, também se divertir e estar saudável. Estar saudável, estar se prevenindo também das doenças, não só da HIV, AIDS, mas qualquer de doenças outra sexualmente transmissíveis. Então, Marli, quero agradecer a tua presença aqui e seja sempre bem-vinda, tá? E vocês não deixem de se prevenir nesse carnaval. Por favor, a informação está aí, gratuita pelo Ministério da Saúde. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa, até o próximo Beleza e Saúde, falando sempre de beleza e de saúde.